de volta ao primeiro amor. Às vezes nós vamos nos perguntar, mas o que é esse primeiro amor? O irmão Severino ontem falou algumas coisas interessantes para o nosso aprendizado. Nós vamos aumentar a profundidade disso hoje. E nós vamos começar com Apocalipse capítulo 2, versículo de 2 a 4. Essa aqui é uma das igrejas da Ásia Menor, a Turquia hoje. Os irmãos lembram que igreja é essa? A primeira, a segunda, a terceira, qual é delas? A primeira, né? A igreja dos apóstolos. A igreja primitiva. A igreja que conviveu nos dias de Cristo. O que diz dessa igreja? A igreja mais pura, mais santa, mais irrepreensível, mas ainda assim tinha defeito entre ela. Olha o que o Senhor diz para ela: conheço as tuas obras. Conheço também o teu trabalho. E conheço a tua paciência. Como é que anda a nossa obra, nosso trabalho, nossa paciência? O Senhor conhece. Sofreste. Uma igreja que sofreu. A igreja que tem paciência, que tem obra e tem trabalho, ela sofre. Sofreste, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Nós não podemos cansar no que diz respeito à obra de Deus. Agora o Senhor tinha uma coisa contra essa igreja, que não cansou, que trabalhou, que teve paciência, que fez a obra do Senhor em nome de Cristo. Mas mesmo assim o Senhor disse: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nessa sétima igreja pode ter pessoas também com essas mesmas características. Nessa sétima igreja, embora é uma igreja morna, mas existe pessoas que vão estar dedicadas à obra do Senhor, vão estar trabalhando e vão tendo paciência. Sofre também como os apóstolos sofreram, mas ainda assim pode ter pessoas dessa igreja, como na verdade tem, e ele diz: contra estes tenho contra ti porque deixaste o teu amor primeiro. Todos aqueles que não tiver dedicado à obra, ao trabalho, e que fica cansado de trabalhar e se despreocupa, não quer sofrer, o Senhor diz: eu tenho contra ti, porque tu deixaste de andar no caminho que devia andar. O verso 5, ele disse: agora ele diz o seguinte para nós, que deixemos o primeiro amor.
Porque nem todos deixam o primeiro amor, irmãos. Tem uns que nem no primeiro amor entra. Tem 3 classes de pessoas que entram na igreja. Um chamado por Cristo, outro chamado por Satanás. Esse chamado por Satanás, vocês acham que eles têm primeiro amor? Que primeiro amor? E uns que entram por conta própria. Esse que entra por conta própria, vocês acham que tem o primeiro amor? Também não. Jesus está falando aqueles que perderam. Se perderam é porque uma vez tiveram. Ou não é? Como é que eu vou perder algo que eu nunca tive? Eu tenho contra ti, vocês que perderam o primeiro amor. Esses que entraram por conta de Satanás nunca juntaram. Quem não ajunta? Fora. E agora ele pede para lembrar, lembra-te de onde vocês caiu. Tiveram o primeiro amor, prevaleceram até certo tempo e deixaram de ter porque caíram. Se quem já entrou caído, cair de quê? Já entrou caído, cair de quê mais? Lembra de onde caíste e arrepende-te. A mensagem é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa é a obra de todas as igrejas, para elas pregar. O trabalho dela é esse de anunciar para o povo se arrependerem. A gente se arrepende de quê? De alguma coisa que a gente reconhece que errou. Se não reconhecer o erro, arrepender de quê? Lembra de onde caíste e te arrepende. Às vezes a gente cai numa simples coisa. Às vezes a gente cria um sentimento na mente da gente que já é uma queda. Concordam? Se eu começar a alimentar um pensamento meu, achando que é uma coisa, sendo que a realidade é outra, eu já caí. Tenho que me arrepender. Esse não é o primeiro amor que Deus deu. Criar sentimentos. E as nossas mentes estão cheias de sentimentos. Sentimentos de raivas, de ira, de ódio, de má suspeita, suspeitas ruins. Tudo isso é a obra que nós devemos nos arrepender. Certo? Nós temos que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Cristo também tinha sentimento. Mas existe só sentimento ruim? Sentimento bom? O Espírito me faz lembrar aqui ontem, não sei se o irmão Maurício, alguém falou do amor, né? O amor é um dom. Se não me lembro, parece que disseram que o amor não era um sentimento. Eu vou discordar, se vocês me permitem. Esse sentimento teve em Cristo Jesus. Ou não? Então que o nosso sentimento seja o mesmo de Cristo Jesus. Amor, um sentimento de Cristo Jesus. Estou discordando aqui porque o Espírito está me dizendo para me discordar.
E se tiver alguma coisa contrária, pode apresentar. Estou aqui livre para também ouvir os irmãos. Eu acredito que o amor vai muito além do sentimento, como você está dizendo aí. Porque, digamos assim, além de sentimento, ele é uma decisão. A gente tem como exemplo Cristo em tudo. E ele decidiu morrer por nós. A maior prova de amor já vista, né, pela humanidade. E essa decisão foi algo que contínuo, que ele tomou de nos amar independente, né, de qualquer coisa, mesmo como o inimigo colocou lá para ele, tentando derrubá-lo, né, que a gente iria pecar, que a gente iria envergonhar o nome de Deus, mas ele mesmo assim decidiu nos amar. Essa é uma definição. E essa definição, além do sentimento, eu poderia definir Deus. Porque Deus é? Ok, irmão. Pode. Eu queria só falar sobre um pouquinho, só uma cooperação aí, com respeito ao sentimento, né? Quando o texto diz que o amor não é um mero assentimento, né? É como se o amor não fosse um sentimento de origem comum, né? O texto está dizendo isso. E o amor não é um mero assentimento, né? Quer dizer que a origem do amor, o que motiva o amor não é uma sensação comum. Assim, uma sensação que sai de origem humana. Como o que a gente vê comumente aí no meio do povo, né? Existe um contato, existe uma oportunidade que a pessoa conversa, se conhece e tem aquele sentimento de origem comum, né? O amor, ele não flui de um sentimento dessa forma. O sentimento que está relacionado ao amor de Deus, ele sai do coração que Cristo habita. Por isso que o texto diz que ele não sai de um mero sentimento. Ele sim é um sentimento, mas que sai de um coração em que Cristo habita, né? Perfeitamente. A fonte desse sentimento é totalmente divina. A palavra de Deus, a cada dia que a gente estuda ela, a gente aprende um pouco mais. E o equilíbrio vai fazendo parte também do nosso dia a dia. Aparentemente, muitas das vezes a Bíblia parece contradição em alguns pontos. Quando aquele Espírito que te guia em toda a verdade bate em teu coração, tu abre a porta para que Ele realize em vós o que Ele ia realizar, essa verdade se expande. Tu passa a olhar o ângulo por completo e percebe ambos os lados. Esquerda, direita, visão ampla. Mas ninguém tem essa visão por si só. A mesma fonte do amor é essa fonte que vislumbra essa visão ampla. De forma que do ser humano não vem nada a não ser coisa ruim. As coisas boas só podem proceder do alto. De forma que nós devemos conhecer onde nós caímos. Todos sabem onde caiu, irmãos. Não adianta, se você tiver um sentimento de um irmão, não adianta dizer que você não sabe, você sabe. Pode não querer reconhecer, mas você sabe. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E venha praticar as primeiras obras. Porque se não fizer isto,
eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal e dar para outro, se tu não te arrepender. É isso que Deus está dizendo para mim e para ti. Amém. Amém. É condicional. E Deus faz uma ameaça aqui mesmo. É uma ameaça. Ah, mas um cristão não pode ameaçar outro. Pode. Desde que esteja no Senhor. Ele não pode ameaçar de si para o seu próximo. Mas quando é o Senhor que ameaça, ele diz a ameaça dele é o seguinte: eu vou tirar de ti o castiçal, se tu não te arrepender. É uma ameaça ou não é? Pois o Senhor está nos ameaçando. Se vocês não se arrepender, eu tiro de vocês o castiçal. Até o que eu dei para vocês, eu vou tirar. Até aquele entendimento que eu dei para vocês quando vocês estudavam a Bíblia, eu vou tirar. Vocês não vão saber nem explicar nada. E a operação do erro, né? A operação do erro. Chega e toma conta da vida. Tens, porém, isto. Vocês que odeiam as obras dos nicolaítas. Nós não temos que odiar. Não, o cristão não pode odiar. Pode. Não pode odiar o seu semelhante. Mas as obras ruins você pode odiar sim. Vocês que odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse aí era um sentimento que teve em Cristo Jesus. É para ter em mim, é para ter em vocês também. O que Cristo amou, nós devemos amar. O que Ele odiou, nós devemos odiar. E quais eram as obras dos nicolaítas? Eu preciso saber para me odiar ela. Tudo que quebra os princípios é obra dos nicolaítas. Tudo que vai de encontro aos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus é obra dos nicolaítas. Coloquei aqui uma parte, segundo o Google, para nós entendermos um pouquinho disso. Obra dos nicolaítas, citada em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, também está lá no versículo 15. Refere-se à promoção do sincretismo religioso, já que nós vamos ver o que é sincretismo. Imoralidade e libertinagem. Todos que partem para esse rumo. Tudo que faz parte do sincretismo religioso, da imoralidade e da libertinagem é obra dos nicolaítas. A sensualidade, tudo que parte para esse rumo também, tudo é obra nicolaíta, ou do Nicolau. Nicolau era um indivíduo que deu origem a isso. Isso. Nicolaíta era uma pessoa que tinha lá perto, onde Jesus morava. É igualmente disseram outro dia aí, os vasconcelianos. Surgiu um homem, teve outros seguidores, aí surge aí Nicolau e os seguidores de Nicolau. Pode. Ok.
o microfone. O título aqui diz assim: o pecado dos Nicolaitas, baseado em Judas 24. É nosso pecado. O pecado dos Nicolaitas converter a graça de Deus em libertinagem. Essa era como a Greta está fazendo aqui uma pergunta, né? Então, agora é ensinada largamente a doutrina de que o Evangelho de Cristo tornou a lei de Deus sem efeito, que ao cremos, nós estamos livres da necessidade de sermos praticantes da palavra. Mas essa é a doutrina dos Nicolaitas que Cristo condenou tão implacavelmente. Esse é o testemunho 25/2 de 1897. Ateu contra a lei de Deus é obra de Nicolau. Aqui está se referindo, por exemplo, à questão do adultério, que encaixa esses, no caso da imoralidade, da libertinagem, encaixa perfeitamente. A questão não adulterarás, não é? Um simples entre aspas, né? Não é simples, é grave. Um cristão que professa cristianismo, de repente pode estar fazendo uma obra de nicolaísta ao olhar uma simples imagem pornográfica. Isso Deus odeia, Ele quer que nós odiamos também. Agora vamos ver o sincretismo, porque além da libertinagem, da imoralidade, entra a questão do sincretismo religioso. O que significa isso? É uma mistura. Ou uma combinação de diferentes doutrinas, crenças e rituais, onde resulta em uma nova expressão de fé. Você pode pegar 99 verdades, misture uma mentira e chafurdou tudo. Foi assim que a igreja primitiva se corrompeu, né? Exato. Misturou as doutrinas pagãs com... Eu creio em quase tudo verdade, mas tem uma obra de nicolaísta que está na minha vida. Deus odeia e Ele quer que nós odiemos também. Tiago 2,10, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, fazendo uma obra de Nicolau, torna-se culpado do resto. Por isso que está escrito: sede vós perfeitos. É possível ser perfeito. Só não é possível se for de nós mesmos. Mas em Cristo Jesus pode. Amém. Amém. Porque aqui diz que essa mistura tem rituais que resulta em expressão de fé. O povo de Deus verdadeiro não vai considerar o ritual e nem mesmo a crença em tudo. Porque nós temos uma crença, nós temos uma fé. E a fé vem e o ouvir o quê? Essa é o que dá lugar ao sincretismo religioso. Amém. Dá lugar aos rituais. Dá lugar aos costumes. Que dá lugar a uma coisinha que os pastores gostam de dizer. Lá do tal lugar, da época. Olha o que diz. Esse sincretismo religioso acontece como? Por um processo que surge do contato direto entre culturas. Olha aqui o que os pastores gostam muito de usar. Culturas, às vezes substitui a palavra de Deus pela cultura.
costumes e culturas distintas, a não ser aonde os homens vestem saia. Problema deles, a cultura de Nicolaíta. Nós temos uma base, a palavra de Deus. E esses costumes e culturas, esse processo vem a adaptação mútua de divindades. Não pense que trindade é outra coisa diferente, não, irmão. Encaixa bem aí. Ah, mas é só a divindade egípcia. Não, irmãos. Vamos mais além um pouquinho. Dar uma divindade a uma terceira pessoa além do Pai e do Filho entra no encaixe do sincretismo religioso, que se adaptou a um misto aí. Bem misturado. Um símbolo, ou seja, símbolos, práticas espirituais. E a nossa fé está aqui, ó. Sem fé é impossível. E nós não vamos desagradar a Deus quando nós estamos aqui baseados nisto. De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Amém. Não adianta eu e você ouvir aquilo que não seja da palavra de Deus. Não adianta eu e você ouvir através de algo que vem do sincretismo religioso, algo que venha das doutrinas nicolaítas. Você pode criar uma fé, mas essa é uma fé falsa, porque a fé verdadeira vem da palavra de Deus. Por mais que esteja contrário à minha e à tua vontade e teu desejo, mas temos que aceitar por ser agradável a Deus. É isso que tem que quebrar a gente, irmãos. Se a palavra de Deus não quebrar, ninguém mais e nem algo mais quebra. Só a palavra de Deus pode nos quebrar. Só a palavra de Deus pode tirar o meu e o teu orgulho. E o meu e o teu orgulho, para ser tirado, muitas das vezes precisa nós sofrer um bocado. Porque nós não queremos desagarrar. Nós não odiamos essas coisas, é para nós estarmos odiando há muito tempo. Vocês lembram que foi que o Senhor disse para a igreja de Éfeso? Conheço, mas sabe o que Ele está dizendo para mim e para ti hoje, a igreja que vive no período de Laodiceia? Diz a mesma coisa, olha. Conheço as tuas obras. Do mesmo jeito que Ele disse lá para Éfeso. Certamente Ele disse para Esmirna, Ele disse para todas. Conheço a tua obra. Porque na verdade Ele conhece. Que nem é frio, nem. Essa é a obra da igreja de Laodiceia. Lá da igreja de Éfeso, ele conhece a tuas obras, que tu é perseverante, que tu trabalha. Lá ele se elogiou. Né? Aqui ele eu conheço porque as tuas obras é ruim, ó. Ainda aquele lá que tinha obras boas, que reconhecia que eles tinham obras boas, dizia assim, porém tenho contra ti, que se desviaste. Imagina o período nosso aqui. Esse aí, Imagina o nosso período. essa é a condição menos desviou, parece que Já começa desviado, né? Ou seja, nem entrou para desviar, né? Então conheça as tuas obras, que não és frio nem quente, porém és morno. Vou vomitar a ti que não te arrependeu.
vou tirar o teu candeeiro e vou te jogar fora. É sério ou não é? Aquele não está ameaçando mais não. Ele está botando em prática a ameaça que ele já tinha dito. Vomitar-te-ei da minha boca, se não te arrependeres. Se continuar na obra do qual se qualifica a igreja Laodiceia, que não é frio nem quente, quem dera fosse, mas és morno, se permanecer nessa obra, fazendo obra de alguém morno, ele disse, eu te vomito. E algo vomitado já não presta mais pra nada. Não presta. Aí só a porca voltando para o vômito dela, porque não dá certo não, né, senhor? Nesse caso, Você comeu, depois você joga, vomita, vai com medo do vômito. Quem tem essa coragem? Só os cães. Olha os cães. irmão, nesse caso ele está advertindo para que não chegue a essa condição, né? Isso. Se chegar, ele... Exatamente. Aí eu pergunto, nós estamos todos nessa condição. Vamos para lá, alguém vai ter que sair da condição. Eu não vou poder generalizar agora. Se alguém saiu da condição e eu generalizo, eu estou condenando o inocente de Deus. Com isso eu estou condenando o próprio Deus. Alguém do nosso meio não vai ter que sair dessa condição. Ou Cristo vai vir e nós vamos estar dizendo, nós somos morros. É isso? Não. Assim vai ficar, né, irmão? Para tudo tem o seu tempo debaixo do céu, não tem? Tem. Há tempo para estar na condição lá de céu, mas há tempo de sair dessa condição, não é? É por isso que eu digo, equilíbrio. Vomitar-te-ei da minha boca. O que significa isso? Deus vai vomitar literalmente? Como é que ele vai vomitar eu e você da boca dele? Aí tirar o espírito dele. Não vai mais aceitar as orações, cultos, os cânticos. Não vai aceitar isso. Se ele me isolar e te isolar, irmãos, estamos vomitados ou não estamos? Com certeza. Isso que o irmão, você me falou, é algo escrito. O vomitar da minha boca significa, ele diz lá tudo os detalhes. Que Jesus não pode nos ouvir, nossas orações. Igual ele rejeitou Saúl, né? Que ele não pode aceitar os nossos cultos. Que ele não pode aceitar os nossos ensinamentos. Que ele não pode aceitar os nossos cânticos de louvores. Uma pessoa nessa condição está vomitada. E ele continua. Se não te arrependeres, vomitar-te-ei. Alguns foram vomitados já, outros estão sendo e outros vão ser. Aqui, irmão, ela diz aqui, irmão. Ok, irmão. Só Fica à vontade. Tem aqui. Manuscrito 26 de 1905, ela diz assim: a mensagem de Laodiceia é enviada aos que estão ociosos na vinha do Senhor. De quem é que não está ocioso? Se olhar assim, não dá para. Ok, irmão Serino. O texto aqui, no testemunho 6, capítulo 51, a figura de vomitar que está à sua boca significa que ele não pode oferecer as suas orações ou expressões de amor a Deus. Aqui, De repente ele não pode ainda ter me vomitado e te vomitado, mas ele disse, se não te arrepender, eu te vomito. então ele não pode aprovar de modo algum a sua forma de ensinar a palavra de Deus ou também o seu trabalho espiritual. Tem alguém que, por exemplo, acha que Deus está lhe ouvindo as suas orações, não, porque ele ouve a todos que vão a ele ouve. O irmão zangado com outro irmão. Um irmão com sentimento de outro irmão. Deus está te ouvindo mesmo.
Será que Deus está me ouvindo eu com sentimento amargo de um outro irmão? Ou eu estou me iludindo? Pense nisso. Senhor, perdoa, assim como eu perdoo. Está pedindo sentença. Eu fico com o sentimento amargo do irmão Marquinhos no meu coração. Não digo para ninguém, ninguém sabe. Mas o perdão que está no meu coração, cadê? Não tem? Se não tem, é porque Cristo não entrou. E se eu continuo com essa obra nicolaísta, eu vou ser vomitado, porque eu não me arrependi. Eu não tenho coragem de chegar para o irmão Marquinhos e dizer, irmão Marquinhos, me perdoa, porque só eu sei que de um sentimento está no meu coração. Mas eu vou declarar para você aqui, diante de Deus, eu já pedi perdão a Deus, vou pedir para você. Eu quero que Ele me perdoe como eu perdoo você. Acontece isso entre irmãos? Se acontece algo ruim com o irmão, o outro que não simpatiza muito, diz, bem feito. Eu disse para ele, eu avisei, que era assim, ele teimou, bem feito. E é assim que Deus ensina, tu dizer bem feito da desgraça do outro. Isso é amor aonde? Agora, essa igreja de Laodiceia, no período em que vivemos, obra de morno, obra de quem dorme não faz nada, é ocioso mesmo, que nem disse ali o texto que o irmão Ed leu. Como diz o rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz, tu não sabe que tu é desgraçado, tu não sabe que tu é um miserável, tu não sabe que tu é um pobre, tu nem sabe que tu é cego, não enxerga e nem quer aprender o que os outros te transmitem através da visão espiritual, do colírio, que querem colocar em teus olhos a palavra de Deus. Tu és miserável, pobre, cego e nu, tu está andando pelado, nem sabe. Tu está andando que nem Isaías e nem sabe. Isaías andou nu, vocês sabiam? Mas que tipo de nudez é essa? Pelado, literalmente, andando no meio da rua. Estou só fazendo uma pergunta, não estou nem falando disso, nós nem vamos entrar nisso. Então compete a cada um de nós, a mim e a você. Compete à igreja em que vivemos nos dias, por exemplo, Laodiceia, compete a nós, como sempre competiu ao povo de Deus, conhecer nossas necessidades. Nós temos que saber o que é que a igreja necessita, o que eu e você necessitamos. Nós temos que conhecer as nossas deficiências. Nós temos que conhecer os nossos pecados específicos. Eu tenho certeza que quando disse aqui pecados específicos, os irmãos sabem, tem um pecado específico que nós temos cometido erro após erro. Eu tenho certeza que nós vemos isso. Mas se alguém tocar no teu pecado, tu te zanga? Zangue não. Zangue não, porque aí é bater contra Deus. E esses pecados específicos e essas necessidades e deficiências é o que causam trevas e debilidade espiritual para nós. Assim sendo,
nós apagamos em nós o nosso primeiro amor. Viram o que pode apagar o primeiro amor? Tudo isso apaga o primeiro amor. E o Senhor, arrepende-te dessas deficiências. Arrepende-te desses teus pecados. E não apaga o Espírito. Não apaga o primeiro amor. Porque o primeiro amor vem pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. O dom que traz todos os dons ao Espírito. Apagando o Espírito, apaga tudo. É a chama, né, irmão? É a chama. Assim como foi escrito com o dedo de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei, é escrito em nosso coração. O que quem é que escreve em nosso coração? O Espírito. É pelo Espírito de Deus que a lei de Deus foi implantada no coração de todos os discípulos de Cristo. E se nós deixarmos essas deficiências por ignorar o conhecimento, nós sabemos onde estão nossas deficiências, ou não sabe? Se eu fizer uma relação para vocês aqui, eu posso citar uma relação de deficiências minhas. Fala aí, irmão. E esse conhecimento é através da palavra de Deus. E o Espírito vem através da palavra. Claro. Diz: conhecereis a verdade vos libertará. Somente o Espírito é que pode nos libertar. Se nós conhecemos as nossas deficiências, se nós conhecemos nossos pecados específicos, existe um pecado específico aqui no nosso meio. Vou citar. Rebelião. Vocês sabem que nós somos tendenciosos à rebeldia? Verdade. Há pessoas que não têm coragem moral para atender uma repreensão, uma advertência de um irmão que cita a palavra de Deus. Verdade. Tem irmão, tem irmã que não tem a humildade suficiente para colocar em prática um princípio quando é pedido de outro irmão. E é também pecado e deficiência, tá? Digno de pedir arrependimento. Parece que tem irmão que faz questão de fazer o contrário. Faz assim, irmão. O irmão faz questão de fazer o contrário. Não sabendo esse, está fazendo mal contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Eu estou dizendo assim porque não é só da parte de lá não, de quem está na parte de cá. Vê que tem momentos que a gente se rebela contra uma palavra e quando você vai refletir, dizer a palavra de Deus. E você volta atrás. Mas como é difícil, né? Mas há entre nós irmãos que não acham muito difícil, não. É natural dele se rebelar. Se tu é uma pessoa que manda fazer um serviço para ti, tu manda fazer de um jeito, o cara quer fazer do outro, tá certo? Tu não tá pagando para fazer? Quem tem que exigir? É o dono. E há pessoas que tu bota uma pessoa para fazer um serviço, tu exige de um jeito, ele pode até dar ideia, mas quem vai dar a palavra final quem é? Se o dono disser, não, eu quero é assim, meu irmão. Quem é que dá a palavra final aqui? É o irmão Vasconcelos? Mas se rebele contra o irmão Vasconcelos, ele falando a palavra de Deus, você está se rebelando é contra quem? Não, mas eu acho que é só o irmão Vasconcelos. Deus eu aceito, mas você está aceitando nada, senhor. Você não está aceitando Deus. Você não vai aceitar o irmão Vasconcelos, mesmo ele falando a verdade, nem vai aceitar ninguém.
Se é Deus que especificou o trabalho e a obra a ser feita, eu tenho que fazer do jeito, da forma como Deus estabeleceu. Para mim fazer do meu jeito, Deus não vai aceitar. O preço dele foi muito mais caro do que qualquer preço que nós possamos fazer qualquer obra. Ele morreu. Ele é o dono de nossas almas. Ele é o dono de nossas vidas. Ele fez a obra que ele tinha que fazer, ele quer que nós façamos a nossa, do jeito dele. Aí eu abro a boca, eu tenho um amor. Que amor tu tem? Que amor eu tenho? Que amor é esse? Que Deus diz, eu morri por vocês, agora vocês também devem morrer pelos outros se necessário for. Quem vai morrer por ninguém aqui, irmãos? Quando tu vê um negócio acostando pro lado do teu irmão, tu faz correr. Eu sei disso. Se eu sei disso, imagine Deus. Eu conheço as tuas obras. Rapaz, eu estou com o irmão até debaixo d'água. Se ele disser a palavra de Deus e nego for quando eu estou debaixo. Tá não, irmãos. Faz igual Pedro. Senhor, eu te amo. Jesus podia ter dito para ele, não, tu não me ama não. Eu te amo. 3 vezes, eu te amo. Aí diz, quando tu te converteres, aí tu me ama. Esse é o primeiro amor. Quando tu te converteres, aí tu vai apacentar as ovelhas. Aí quando tu estiver apacentando as ovelhas, cuidando delas, lembrando que a salvação é para elas, aí sim, aí tu me ama. E quando nós estiver batendo uns contra os outros, mordendo uns aos outros, criando sentimento uns aos outros, você ama, eu amo, não amo nada. Nós temos que ser realistas. Nós temos que parar de ser hipócritas. Nós temos que parar de ser virgem loucas. E além do mais, porque nem hipócritas virgem louca era. Marcelo, Sim, irmão. e 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16, diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olha como é uma coisa. Será que tem feiticeiro nosso mesmo? E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porfiar e rebeldia está dentro do pecado, dentro da qualificação horrível. O porfiar é aquela palavra que eu disse, equilíbrio. Eu não posso porfiar em favor da palavra de Deus? Posso ou não posso? Posso. Mas esse porfiar aqui, no caso, é dentro da rebeldia, né? Agora aí é o porfiar contra a palavra de Deus, contra a verdade, contra os princípios da Bíblia, a palavra de Deus. Esse porfiar aí é comparado àquele que diz? O porfiar? Porfiar é como a iniquidade e idolatria. Pois é. Porfiar a favor da palavra de Deus não é pecado. E nem idólatra. Isso originou com Satanás. E toda rebelião contra Deus é devida diretamente à influência satânica. Ah, tá. A rebelião contra Deus. A porfia contra Deus. Porque senão daqui a pouco nós temos a oportunidade de porfiar em favor da palavra de Deus e nós nos calamos enquanto deveria falar, achando que estava errado em falar. Né? Também. Obrigado, minha garganta estava seca mesmo. Obrigado.
Olha o texto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Vocês percebem que aqui o amor ele tem que estar em tudo como fonte? Porque Deus é amor, a fonte é Deus. Por mais que eu saiba decorar a Bíblia inteira, por mais que eu busque entendimento de uma Bíblia toda, Deus vê o propósito. Se o propósito não for por amor, nada vale. Outro detalhe. Ainda que eu tenha tudo isso, saiba falar línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como nada, né? E ainda que tivesse o dom de profecia, que o dom de profecia é maior do que o de falar língua, seja dos homens, seja dos anjos. A profecia é superior. E ainda que eu e você conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que a Bíblia mesmo fala, mistério é dado a conhecer aos seguidores de Cristo que faz sua vontade. Mas ainda assim, que eu tivesse esse conhecimento, tudo isso, se não fosse por amor, nada também eu seria. Mesmo conhecendo a Bíblia. Há pessoas que vai ser deixado em treva, mesmo, tá? Com o poder que é a Bíblia nas mãos. Só uma coisa interessante aí, ó. Toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Hoje as pessoas se deixam muito levar por coisas visuais, né? Aqui tem tal lugar tem cura, tal lugar tem teologia de prosperidade, e às vezes acontece até coisas maravilhosas aos olhos, né? E a pessoa acha que aquilo ali é uma coisa verdadeira. Irmão, na meditação matinal, esse dia com Deus, página 363, diz assim, ó, o atributo que Cristo mais aprecia no homem é o amor, procedendo de um coração puro. Este é o fruto produzido na árvore cristã. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nasceu de novo. Porque é nascido de Deus. Nós nascemos de nossa mãe materna, mas nós nascemos de novo, nascendo de um Pai Celeste. Amém. Amém. Esse é o nascer verdadeiro. Isso. E ainda que eu tivesse toda a fé que nem o irmão citou aí, rapaz, minha fé é grande porque eu faço assim, eu oro assim, tudo dá certo. Mas se não for por amor, nada é. Às vezes a gente ora pelo irmão, né? Assim, eu tenho certeza que minha oração vai ser ouvida, o irmão vai ficar bem. Não é assim que às vezes a gente faz e acha? E às vezes dá o contrário. O irmão está doente, irmão, ore por mim. Daqui a pouco o irmão morre. Mas você acreditou que sua oração era ouvida? Não acreditou? A tua fé talvez foi de remover montanha. Mas se fosse uma fé de acordo com a fé, a oração sendo feita com amor,
quem garantiria entre nós se aquela oração não seria mesmo verdadeiramente ouvida? Até mesmo porque tu ia orar segundo a mensagem. Tu não ia orar diferente da mensagem. E aconteceria exatamente do jeito que Deus quer, não do jeito que nós queremos. Senhor, faz a tua vontade, não a minha. Não foi assim a oração de Jesus Cristo? Pois é, Cristo orou assim, né, irmão? Foi. Às vezes, para mim te agradar, tu tá com um parente em estado mortal, não vamos orar para ela viver. E se não for a vontade de Deus para ela viver, tu vai dar. Está de acordo com o que está escrito aqui? Então a melhor oração, Senhor, faz a tua vontade. Irmão, às vezes até usam de sabedoria, né? Se não livrar da doença, leva logo para Cristo. Exato. Então, independente dos resultados, a oração dele foi... Mas quem é que quer morrer? Aí, Senhor, aí para mim te agradar, o irmão não quer morrer. Eu vou agradar o irmão. Não vai morrer, não. O que diz Gálatas 1, verso 10? Não, eu vou fazer a minha oração para agradar a família do irmão Éder. Aí eu vou agradar o irmão Éder, desagradar a Deus sem ser discípulo dele. É lógico que tu vai moderar nas palavras, né, irmão? Tu não vai dizer que o irmão do irmão não vai morrer, né? Tem que ser sábio também, né? Tem um texto que fala que a teimosia, eu não lembro direito como é, mas se a pessoa é teimosa com relação à alimentação, não é nem para orar por ela, mais ou menos assim. Se você sabe que a alimentação te faz mal, e tu já sabe disso, o nego te orienta e te diz, aí tu continua teimando. Está escrito mesmo, nem por essas horas. Por quê? Porque é rebelde. O Senhor mesmo disse, não ore por povo, ou não está escrito em Jeremias isso? Mas nós temos nossos familiares, não tem? Você não vai orar pelo seu familiar. Por mais que o Senhor diga, não ore, tu vai continuar orando, porque em si, tu e eu já somos rebeldes. Rebelde até achando que está fazendo bem. Foi o que Pedro disse quando Jesus Cristo disse que era necessário que ele morresse. Senhor, isso não vai acontecer contigo, não. Foi o que Cristo disse. Atrás de mim é Satanás. Mas Pedro, o que Pedro fez demais, irmão? Ele estava dizendo, Senhor, tu não vai morrer, Senhor. Eu digo, é Satanás, está falando na tua boca. Não foi assim que ele disse? Será que Pedro aceitou de bom grado? Quem cortou a orelha lá do Quem soldado? falar isso com o irmão hoje dá até briga, Dá. Com nada zanga dá. Ira, essas coisas. Uma vez eu também no acampamento, o irmão mencionou que o outro não estava sendo usado, ele atribuiu isso. Está usando é tu, né? É assim que é a reação nossa. Eu estou ali a horário, né? Não, tempo aí sim. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e mesmo que eu conhecesse todos os mistérios, mesmo que eu conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, obrigado, amigo, e não tivesse amor, nada seria. Percebe como é sério? Ah, nós somos salvos de graça mediante a fé. É, mas sem amor, nada seria do mesmo jeito. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada
disso me aproveitaria. Jesus Cristo morreu por nós, mas foi por amor. Se não fosse por amor, também nada aproveitaria, não. Esse amor de Deus é de tal maneira que ninguém pode sondar o tamanho desse amor. Ele morreu, pagou o preço, mas foi por amor. Qualquer coisa que você venha fazer, se não for por amor, até um trabalho secular que você for fazer, faça por amor. Tem empregado que não gosta de ser mandado pelo patrão. Fazer como se fosse para Deus, né? Vocês sabiam disso? Faz churumingando. Faz reclamando. Não é assim não, irmão? Está recebendo o salário e faz reclamando. O amor dele irmão, tão grande por nós que quando ele veio para morrer por nós aqui nesse mundo, ele sabia o risco que ele ia correr aqui e podia ficar perdido junto com nós, né? Sim. Mas por o amor dele, ele veio e morreu por nós. O amor, ele é sofredor? Você tem prova disso? Quando você sofre, muitas das vezes é porque você ama ou não? Qual a necessidade nós tínhamos de sofrer por causa de pregar o Evangelho? Só tem uma justificativa. Eu faço isso por amor. Qual a necessidade de você sofrer por um parente seu? Por que você faz isso? Sofre por quê? Porque ama, não é não? O amor é benigno. Quem tem amor, não amarrou, o cara te fez o mal, é teu irmão que te fez o mal. Aí tu faz o mal também é porque tu está demonstrando como ele não tem amor. Ou não é assim? Para tu demonstrar que tu tem amor, embora ele te fazendo o mal, tu faz o bem. Ah, sangue barato. Pois é. Mas a palavra de Deus diz. Se é sangue barato, aí tu diz que é Deus que é sangue barato. É o ato de dar outra parte. O cristão anda na contramão da vida. Ah, mas eu tenho o poder de revidar e dar a volta por cima e ganhar. Não está em história isso. Jesus Cristo tinha como ele revidar, dar a volta por cima e vencer tudo sem morrer. Ele preferiu pagar no nosso lugar, né? Isso. Por amor. O amor é invejoso? Não. E por que muitas das vezes nós somos? Nós estamos só dizendo que nós não temos amor. Quando nós sentimos inveja um dos outros, nós apenas estamos demonstrando que nós não somos amoráveis. Nós não temos o amor que Cristo quer que nós tenhamos. Precisamos voltar de tudo isso, irmão. Ao primeiro amor. Cristo é amor. Cristo é amor. Não pode ter amor quem vive por Cristo, né? Isso. É. O amor trata com leviandade? Não. Alguém quer falar sobre o que significa ser leviano? Quando é que eu trato o irmão Edilson com leviandade? Irmãos podem participar? Não. Leviandade é quando você não dá importância. Você não leva em consideração. Ou seja, no caso que o irmão falou, um exemplo. O irmão está passando por um problema. Vamos supor, um problema financeiro. Muitas vezes eu posso ajudar, posso cooperar, mas o meu problema não é meu, é do irmão. Trato por leviandade, não dou importância. Irmão Edu, levante bem aqui, por favor, para me fazer aqui uma ilustração. Aí o irmão Edu me dá bom dia. Isso é o quê, irmãos?
Que amor é esse? Pega na mão do Edu, olha para ele e responde. Abraça. Agora eu estou falando com o irmão Marquinhos, o irmão Edu chega, bom dia, irmão Marcelo, eu vou aqui. Continua aqui, parecendo que não tem ninguém. Isso é a atitude de quem tem amor? É uma simples ação. É uma simples ação e muitas das vezes um simples gesto. Eu desprezo o irmão. Isso que o irmão Marquinhos falou. Não estou dando a atenção devida que eu deveria dar. Além da cortesia que eu deveria ter. Ser leviano é, vamos dizer assim, coisa de que uma pessoa não tem amor. São as pequenas raposinhas que destroem a gente todinho, viu? Eu vi um testemunho de um rapaz que ele estava muito para baixo, né? Muito mesmo. E aí um rapaz veio e abraçou ele, sabe? E aquilo ali restaurou a vida dele. A partir daquele dia, daquele abraço, É isso aí. Porque é mandamento. A lei do Senhor é perfeita e restaura. Se você agir com as pessoas de maneira correta, as pessoas podem ser restauradas. Quem tem amor, censura bebês? Mesmo que ele ganhe muito dinheiro, mesmo que ele fique rico, ele fica soberbo. Essa soberba é a atitude de quem tem amor? O mundo está aprofundado numa coisa terrível de iniquidade que nós nem imaginamos o tanto que está. Há pessoas que se orgulham por tudo. Lembra de onde caíste. Muitas das vezes caiu por quê? Porque antecede o que é? Porque antes de você cair, alguma coisa disse por que você caiu. Quem tem amor se porta com indecência? Alguém pode citar uma indecência? Vou citar um exemplo simples. Está aqui todo mundo calado. Ó. Silêncio total, né? O Senhor disse, cale-se toda a terra, né? Diante dele. Aqui está a palavra dele aqui. E diante dele aqui está calado todos que estão aqui. E assim deve proceder toda a terra. Amém. O que eu quis dizer com isso? É decente e ordeiro, né? Que eu disse? Mas quando é que uma pessoa que está dentro de vocês estão tudo ordeiro, tá? E decente, se porta com indecência, irmão Edo? Você que gosta desse tema? Alguém começa a conversar lá atrás, de voz alta. E quem está daqui fica incomodadinho, quem está conversando lá atrás. Isso não é se portar indecentemente, não, irmão Edo? Está todo mundo em silêncio aqui, chega uma pessoa para assistir o culto. Aí vem para sentar aqui na frente, vem lá por trás, vem com tamanco ou com um sapato, toque, toque, toque. Isso é decência, irmão Éder? Quem tem amor a Deus vai fazer isso diante de um Deus Todo-Poderoso e de uma igreja lotada que está se portando decente? Isso chama-se irreverência. Tratar as coisas com irreverência é ser indecente. Rapaz, uma coisa decente? Não, é indecente. É simples nós entender o que é tratar o outro com
decência. Se uma pessoa fala comigo, eu tenho motivo de tratar com ela com indecência? Uma alteração no timbre da minha voz, eu já posso não estar tendo amor. Concordam ou discordam? Concordo. Até a maneira de, às vezes, falar uma verdade, a maneira como a pessoa fala, com arrogância, cada espantando o outro. Não, Marco. Uma parte também, assim, né, falando de indecência, que a gente incorre muito no risco é na área dos vestuários também, né? Se a gente não tiver cuidado, pode ser indecência. Essa indecência entra em muitos detalhezinhos que a gente nem imagina, né? Uma coisa que eu quero avisar. Fale. Eu falo Quando o senhor falou aí da irreverência, né? Quando o senhor entra aqui, que chama a atenção, que tira até a atenção já de um programa que está em andamento, né? Mesmo quando ainda não se iniciou o culto, tá? Mas nós vamos adentrar aqui para adoração, já para iniciar uma adoração. É quando as pessoas envolvem conversas que não tem nada a ver, que não, nas suas palavras eles não têm o controle, tá? Falam em voz alta quando devia estar sentindo-se na presença do Criador, e tem que ser moderado, não está falando em voz alta. Quando entrar ali, ele tem que se sentir entrando no lugar santíssimo, no lugar onde ele vai adorar o Criador. E às vezes a gente vê uma indecência grande do nosso meio nessa questão, de quando entrar aqui, fica uma feira. Só vai silenciar um pouco quando vai começar o serviço de cântico, a oração, a partir dali começa. Então eu vejo uma grande irreverência e indecência nessa questão. Tá? No momento que antecede o culto, já deveria ter um comportamento de quem está na presença do Criador, daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é santo. Olhando por esse lado aí, você já observou nos congressos nacionais e nas câmaras, quando um deputado está falando, um senador? Moço de Deus. É a zoada. Completando aqui. Às vezes as igrejas estão praticando quase a mesma coisa. Eu vi o escrito da Ellen White, que ela diz que a porta da igreja é como se fosse a porta do céu. Nós temos que ser reverentes, tanto na entrada, antes do culto, como quando termina. Não devemos terminar o culto e ficar conversando dentro da igreja, conversa paralela, porque tira a reverência do que você aprendeu, do que você estudou. Quer ver a pergunta? E por que nós não fazemos isso, já que sabemos que está assim? Porque, irmão, na igreja católica tem reverência. Eu fui católica, tem reverência. Ninguém diz uma palavra depois que entra, nem quando sai. Conversa lá fora, se tiver que conversar, mas dentro da igreja não, nem quando, antes de entrar, quando entra, depois que entra, nem quando termina o culto. E eles não têm, na verdade, né? Mas eles são reverentes. Fazer que nem tanto. Na nossa visão, eles são reverentes, mas é tanto quanto irreverente quanto nós. Mas... Eu fui na igreja cristã. Antes que eu vi tudo aqui. Irmão, lá tem uma reverência que você nos vê voz só do pregador. Todos os meninos homens ficam com os pais e as mulheres ficam com a mãe. E eu me admirei daquela reverência. Nunca tinha visto a reverência daquela. Entrou lá dentro, você não pega na mão nenhum irmão, pode ser o maior amigo. Só quando sai fora da igreja. Na igreja cristã. Vamos para o equilíbrio? Alguém quer falar do equilíbrio?
Pois é, Alguém quer o equilíbrio? Ou bate o martelo? Quer falar? Ele tá falando ali, ó. Isso, eu começo dizendo o seguinte. Não significa dizer que agora você vai desconsiderar o irmão que está do lado. Você senta do lado do irmão, não faz um gesto, não pode tocar nele e dizer bom sábado, irmão. Está proibindo isso? Eu li a palavra, esse texto aí de testemunho, ou melhor, está lá em Testemunho para a igreja, né? Volume 5, né? Não, mas está lá em Testemunho Seleto. Esse que você citou? Uhum. Testemunho Seleto, volume 2, página 190. Né? Uhum. Agora você vem aqui no culto, ou mesmo antes do culto, está em conversa paralela. Ela chega no lugar de se sentar, você senta. Já em comunhão com Deus. Não está dizendo que você não dá um bom dia, um bom sábado para o irmão do lado, não. É extremismo, né? Aí já é extremo. O povo de Deus não é desse jeito, não. O povo de Deus também odeia a obra do nicolaísta nessa parte também. Esse texto que o irmão mencionou, na verdade, é escrito basicamente literalmente. É Testemunho Seleto, volume 2. Eu não lembro se começa na página 190, mas é nesse contexto aí, onde ela fala sobre o antes do culto, durante do culto, depois do culto e os comentários que os irmãos fazem entre si ou muitas vezes os pais fazem com os filhos. De repente teve o sermão e fica criticando o sermão todinho. Só que nesse ponto que o irmão mencionou, o texto realmente menciona que quando a gente chega na igreja, a gente tomar assento da gente com a maior reverência. A questão que muitas vezes também minha mentalidade foi um pouco pro extremo. Lê bem o texto aí. Tá, só um instante. Retomar o raciocínio aqui. Que às vezes o que acontece? Igual o irmão falou aqui, eu posso muito bem chegar, me sentar com toda a reverência e cumprimentar bem aqui o Marquinhos, cumprimentar o irmão. Às vezes o que acontece? O culto já começou. Sem ser indecente, né? E às vezes a pessoa entra e vai falar um com o outro. Bom dia, irmão, feliz sábado, bom dia, feliz sábado, bom dia. Eu digo, não, peraí. Antes do culto, irmão, não pode dar um feliz sábado pros irmãos. Irmão, feliz sábado, feliz sábado. Aí eu dizer, não pode. Eu digo, agora aí tem que ter um texto para dizer que não pode fazer isso. Cadê? Eu me sentar reverentemente na igreja. Eu até mencionei ontem que eu acho que foi a necessidade. Irmão, não posso falar nada durante o culto? Lógico que eu posso. Agora eu tenho que ver a necessidade do que é que eu vou falar, né? O irmão tá do meu lado, irmão. Qual foi a página ali que me citou, por favor? Tá, obrigado. Às vezes a pessoa pensa que isso é um pecado. Então tem o que está escrito, tem o que eu acho, e dos dois eu tenho que ficar com o que está escrito e levar para o equilíbrio. Senão eu compreendo errado. É para chegar, sentar, ficar calado e pronto. Feliz sábado pro irmão, até pensar que eu tô com raiva dele. O que a palavra de Deus proíbe antes do culto? Durante o culto? Entreguei bem como mal isso aí, ó. E depois do culto? Lê, irmão. Tá bloqueado, bloqueou. Como a questão ela é volte ao primeiro amor, eu sou obrigado a convidar os irmãos a voltarem a ter um culto para a honra e glória de Deus. Não só durante, mas antes e depois. Mas também, ai de mim, se eu não avisar os irmãos do perigo que os irmãos correm levando para o extremo. Pode ler. Aqui está Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 492. Quando os adoradores entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente seu lugar. Pode bem, irmão. Escute. Devida compostura, continue. Se houver no recinto um aquecedor, não convém agrupar-se em torno dele em atitude indolente e preguiçosa. Pare bem, irmãos. Olha o detalhe. Você sabe o que significa esse aquecedor?
Lá fazia frio? Sim. Por causa do frio, pessoas iam se deslocar para sair para o aquecedor, para se esquentar. Em grupos. Presta atenção, isso tira reverência? Vamos olhar o contexto também. Continue. Conversas vulgares. Conversas vulgares. Vamos citar aqui uma conversa vulgar. Alguém quer citar ou eu cito? Será que nós não podemos citar um exemplo de uma conversa vulgar? Falar de serviço. Falar de serviço em voz alta, ou mesmo falar um bom dia ou boa tarde com a voz bem alterada, que todos estão lá, fica incomodadinho quando tira a reverência. Eu fico. Se vocês não ficam, eu não sei. Se alguém ouvir conversando bem ali, eu estou bem aqui de costa. Vocês nem imaginam o tanto que me incomoda eu estando no local de culto. Eu acredito que tem alguns aqui assim também. Escuta lá, burburinho, falando com o outro. O que diz o texto? Conversas vulgares. Para mim é conversa vulgar. Cochichos. Cochicho. Não posso falar, mas posso cochichar. Pode não, irmão. Isso aqui é irrepreensível mesmo, quem faz isso. Aonde entrou me proibindo de eu dar um abraço respeitoso, um abraço tranquilo, sem tirar a reverência. Aí tá me encaixando aí? Então vamos partir para o equilíbrio, continue. Um pedaço aqui que o pessoal pode levar bem para o extremo dele. Risos não devem ser permitidos na igreja. Risos. A igreja vai para o extremo aqui agora, tem que andar com a cara toda carrancuda. Mas eu entendo o riso assim. Às vezes a pessoa conta uma coisa lá, né? Acho engraçado, aí todo mundo cai na gargalhada dentro da igreja. Isso aí. Ela é mais de fala do gargalhar. É natural. É natural. Muitas vezes o mundial canta, às vezes está bem que pregando uma coisa, causa um motivo de riso. Eu vou condenar o riso por uma questão dessa. O irmão fez involuntariamente. O irmão sorriu de forma natural. Nada desvirtuou o coração dele. Eu vou condenar o irmão por quê? Alguma coisa diz que isso é condenável? Aqui está dizendo riso, mas já analisou que tipo de riso aí está se referindo? Estamos aqui conversando aqui já na adoração, alguém pregando aqui, alguém lá atrás dá um riso lá de outra coisa lá, ou dá uma gargalhada mesmo que você... Aí não. Aí fugiu do equilíbrio. Eu digo que esse riso é só uma questão de senso de humor, né? É que não, irmão, agora nós vamos trancar a cara e não sorrir de jeito nenhum, nada. Às vezes a gente sorri só com a face, né? Ou é só ou não podemos sorrir só com a nossa face, né? Fazer gesto é um sorrir, uma forma de sorrir. Ora, quando a mulher de Abraão sorriu, o Senhor disse, tu sorriu por quê? Não sorri não, sorriu. Tu estava atrás da porta lá, não deu um ruído, mas tu sorriu. Aí sim, porque é intencional. Tá? O pregador forçou aquilo, aí não, é proibido mesmo. Então dá para nós saber, mesmo sem estar estudando, irmão, a palavra, a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. Não adianta que nós sabemos. Continue. Nem antes, não devem ser permitidos na igreja, nem antes, nem depois das reuniões. Na igreja. A ardente e profunda piedade deve caracterizar os adoradores. Mas para lá fora já da igreja, já que terminou o culto, saiu bem na porta ali, que solta uma gargalhada. Tá certo? Então tem que entender o que o texto está dizendo, não é o que eu acho que o texto diz, não. Continua. Só falar um pouquinho aqui sobre, os irmãos comentaram sobre a reverência, né? A aparente reverência na igreja mencionada, né? E eu também já admirei
os irmãos dessa igreja o comportamento. Em 3 aspectos. A reverência, um deles foi a música e a irmandade, o amor fraternal, né? A gente olha superficialmente e se admira. Quando você vai examinar e ver realmente o motivo, né, e qual é o verdadeiro credo das pessoas, como eles acreditam, você vai chegar a uma conclusão e vai ter um entendimento diferente do que antes você entendia. Por exemplo, os irmãos lá se colocam um do lado do outro, né? Mulher do lado, homem do outro. Não tem nada escrito a respeito disso. Os irmãos não têm reverência com respeito à lei de Deus. Negligencia o sábado, quebra o mandamento da alimentação, não tem zelo nenhum por muitos e muitos aspectos. A reverência que Deus exige é a reverência completa, irmão. É o que a gente está falando, a volta do primeiro amor é um reconhecimento de suas necessidades espirituais, de suas transgressões que devem ser confessadas e abandonados os pecados, aceitar a lei de Deus, aceitar as repreensões, e o amor de Deus, através de sua palavra, vai moldar o seu coração. Isso é reverência. Você tem um comportamento adequado. Agora, você guardar um mandamento e quebrar 10, não é reverência não. A reverência está naqueles que se portam devidamente como Deus exige. Certo. Minha mãe e meu pai faziam parte dessa igreja. Mas por ser meu pai e minha mãe, eu não vou fechar os olhos. E dizer que isso que o irmão Marquinhos está falando é mentira, é verdade. O irmão Marquinhos está falando. Né? Alguma coisa diz mais alguma coisa de dúvida ou que corre mais o risco de interpretação errada da sua esponta? Não tem mais, só foi pensar expressado isso daí só. Ah, beleza. Não, em relação a comentários, tipo assim, tinha uma pessoa do meu lado que está vindo pela primeira vez e de repente o pregador fala uma coisa assim que ela não entende. Aí eu... Dá uma explicaçãozinha aí. Dirija ele para o pregador. Injusto, né? Agora tá o pregador que pregando, e você traz a sua visitinha aí ela não entendeu, ela procura para ti. Irmão, mas isso, irmã, isso. Aí você dando o pau a explicar, e eu pregando aqui, o pregador pregando aqui, e tu explicando aí, é errado. Dirija a pessoa para o tema. Irmão, a irmã bem aqui teve uma dúvida. Qual é a dúvida dela, irmão? Aí você pode participar junto comigo e ela. E os outros que quiserem participar. Mas você sozinho e ela, não faça isso, você cai na irreverência. Na inconveniência e na indecência. Coisa tão simples que a gente pensa que não tem nada. Irmão, eu estou falando da palavra de Deus sim, irmão, mas está falando em paralelo. É a mesma coisa botar dois pregadores. Um pregando nesse assunto e outro pregando sobre o vestuário bem ali, né? Exato. Os dois falam ao mesmo tempo e fica... Às vezes você está explicando bem aí. Eu estiver pregando, eu paro bem aqui. Se eu notar vocês conversando, eu paro. Quando eu parar, a senhora vai entender o quê? É como se dissesse, irmão, eu quero ouvir, a igreja quer ouvir o assunto, qual é? Eu dou graças a Deus, a nome do grupo, melhorou muito na reverência, porque há tempo atrás, Mas só o Espírito pode moldar, né, irmão? Nós mesmos não chegamos a melhoria alguma. Ainda voltando para 1 Coríntios 13. Irmão, só um minuto. Eu lembrei, eu achei interessante. Olha, ver o comportamento aí, essa aparentemente reverência, né? Às vezes até... a gente tem que aprender em muitos aspectos o que as outras igrejas fazem de bom. Mas o texto diz, se não tiver amor... Pode
Dá seu corpo para ser queimado, que nem está escrito. Mas não procura amor. Quem não guarda o mandamento tem amor? Se me amar, você guardaria. Tudo que não tiver amor. Aí quer dizer que as outras igrejas ensinam não tem valor? Tem valor, mas elas que praticaram sem o devido amor, para elas não vale nada. Vai valer para alguém que está buscando saber das coisas, viu que ele ensinou a verdade, pega aquilo para si e bota na prática. Aí sim. Aqui está a perseverança dos? Aqui estão o quê? Os quê? Pois é, isso daí. Quem tem amor? Não busca os seus... Vamos para o equilíbrio. Qual é o problema de eu buscar interesse meu, de minha família? Tem algum pecado? Agora, você que busca, eu que busco o nosso próprio interesse e não está interessado no interesse do outro, em primeiro lugar, vamos dizer, amar o teu como a ti, quer dizer, eu tenho interesse de ajudar a minha casa a se manter com alimento, não tem? Errado? Eu também tenho que ter interesse de ajudar o semelhante, não tem? Mas eu tenho que ajudar o semelhante e a mim não. O mandamento diz o quê? Amar o próximo como a ti. Então eu tenho que ter interesse pelo irmão, mas também por mim. Agora, se eu busco somente os meus interesses, aí eu estou errado. Eu vou dar uma pessoa que precisa do que sobra. Não, eu não tenho que dar do que sobra. Eu tenho que dar daquilo que o meu semelhante está necessitando. Aí tu faz a feira mensal. Não, que passar dos 30 dias eu dou. Onde nós deveríamos nos preocupar com o dia de hoje. Não é assim que Deus diz? O dia de amanhã pertence a nós? Mas nós estamos preocupados com hoje e com mais 29 dias na frente. E nada para o irmão. Eu não vou tirar porque vai fazer falta. Eu lembro aqui que Paulo ele cita, já no contexto da Santa Ceia, inclusive. Pelo que eu entendi, era uma ceia. Ele disse que havia tal desunião entre os irmãos que, quando eles se reuniam para comer, uns se fartavam e outros ficavam com fome. Ou seja, qual era o interesse que a pessoa estava buscando? Ah, vou comer logo aqui, encher minha barriga. E se o plano está chegando de jeito, morrer logo. A preocupação da pessoa, eu vou preocupar com a minha história? Olha que eu vou ter muita ceia, inclusive, para isso, né? Agora, quando meu irmão padece, eu me farto, o irmão padece, eu tranquilo. Vou citar um exemplo bem aqui. Vocês estão vendo aqui a janelinha aqui, não tá? Vamos supor, vamos tirar essa janelinha e fazer um portão deixar aberto, a comida lá na mesa. Vocês acham que os últimos vão comer? Tem um exemplo, é ali quando vamos comer. Um exemplo. Olha, pode até sobrar arroz, feijão, mas se tiver alguma coisa de mistura, irmãos, meu irmão, o primeiro não está nem aí se bota 2 conchas ou 3 do que tiver de mistura. O último, se sobrar bem, se não sobrar bem, do mesmo jeito. O que é isso, irmãos, que falta em nós? Amor, irmão, se preocupa só contigo, interesse próprio. Só vê assim, o outro não está lembrando. Eu tenho que amar o meu semelhante como a mim, sim, irmão. Eu fui interpretado mal lá em Fortuna, porque na época lá da Semana Santa, o prefeito libera peixe, tá, para as pessoas, sabe? Só que eles dão um pouco para você pegar. Aí a gente saiu, encontrou e falou, já pegou? Não, eu vou pegar. Não quero não. Por que não como carne não? Mata a mulher como não, mas não quero não. Aí chega em casa, ela falou para ela, ó, eu quis dar para ele, não quis. É porque não pegou, mas eu não como, oxe, mas eu como, então tu vai pegar, eu não vou levar. Seria o ideal, sabe o que seria o ideal para nós? Vocês acham que não seria o ideal poupar as mulheres desse trabalho da cozinha? Vocês acham que ela não gostaria de estar aqui ouvindo igual vocês? Seria ótimo, né, irmão? Agora,
para nós fazer isso, dá muita coisa errada, senhor. Tem que alguém olhando o que é o melhor para o coletivo. Não, se nós fizermos assim, nós temos prejuízo nisso. Se nós fizermos assim, nós temos prejuízo. Então nós temos que equilibrar. Suponhamos, tem eu, Marquinhos, Maurício e Francisco. Estamos aqui na fila, vou botar só nós 4 para ficar mais fácil. Tá, pode botar o Tennessee também. Aí ele vai lá para o primeiro, né? Aí abrimos o portão lá, Tennessee. Aí tem arroz, feijão, tem aquelas misturinhas gostosas que você às vezes acha melhor, né? Vai lá, tem comida para 5. Aí o Tennessee vai lá com o pensamento de fazer o prato dele, só interesse próprio. Aí primeiro tu teria que pensar, atrás tem o irmão Vacelo, o irmão Francisco, irmão Marquinhos, irmão Maurício. Deu uma olhada lá no que tem, fez uma base, dividir para 5. Pegar só a minha parte. Se tu pegar outra parte, um dos irmãos vai ficar sem, ou vai diminuir aí a porção dele. A gente acha que isso não tem nadinha, irmãos. Mas isso é um pecado nicolaíta. Esse pecador, irmão, está aliado no nosso Egoísmo, glutonaria. Aí entra um monte de coisa, né, irmão? Sim. Inclusive, acho que até importante tocar com do jeito que você falou, tocou. Às vezes, na questão das horas das refeições, acontece muito disso. Aí a gente não se preocupa com os demais irmãos que tem para comer. Por exemplo, uma pessoa pegou e comeu, tem uma fila. Aí a pessoa volta e come de novo. Ainda tem uma fila ainda de pessoas que ainda não comeram. Mas a pessoa ainda vem de novo, ainda tem pessoa que ainda não comeu. Por exemplo, eu sou contra repetir, não. Tem que ser com equilíbrio, né? Uhum. Mas, e um monte de gente que tem, às vezes, a fila aqui que tava com 10, 12, 15 pessoas, e uma mesma pessoa tinha repetir 3 vezes. Ele disse o irmão ficar com fome. Ficou certo isso? Aí já tem a coerência da parte administrativa. Às vezes o que está indo buscar não tem culpa. A culpa já seria otorgada a outro alguém. Porque ele disse, não, irmão, você vai repetir, mas fica lá depois dos outros, que os outros ainda estão na primeira vez. Vai ofender não, será que ofende? Depende da forma como você fala, né? Aí, de repente ainda ofende. Isso é falar daquela forma inconveniente, tratar os outros com leviandade. Não precisa eu tratar mal as pessoas. Exato, exatamente. Isso. Cite o texto, irmão. Peraí. É em inglês aqui, TM16. Não sei como é que é isso. Que diz assim: quais são os vossos sentimentos ao antecipar aquele grande dia? Cada um de vós tem o seu próprio interesse individual, pessoal, nesse dia. Estais certo de que Deus não será escarnecido por pretensões humanas. Cada um tem o seu próprio interesse, de uma certa forma. Quer comentar o texto? Vamos terminar tentando explicar esse texto do irmão. O que o texto está querendo dizer, irmão Severino, para você? O que o texto está querendo nos dizer? É assim, que vivemos hoje um grande dia da expiação, e o nosso interesse não tem que ser voltado para nós. Uhum. Nosso interesse tem de ser voltado para Deus, certo. as coisas de Deus. A palavra de Deus tem que ser aplicada assim, da forma como ela é, então eu tenho que seguir os princípios, não minha própria. Sim, ok. Então, no caso que o irmão Severino está dizendo, é exatamente isso. Ó, se o meu interesse está voltado para Deus, quantos mandamentos Deus tem? Qual é o primeiro grande mandamento? Exatamente o interesse voltado para... E depois o segundo grande mandamento, o interesse voltado para o... Então, se eu tenho o interesse voltado para Deus, o meu próximo está envolvido, tá?
É exatamente isso que o irmão Severino falou. Ok? Se nós negligenciarmos o primeiro mandamento, pode ter certeza que o segundo também. E se nós negligenciarmos o segundo, pode ter certeza que o primeiro já foi. Quem tem amor, irmãos? Se irrita? Eu vou fazer um desafio para vocês aqui agora. Eu não tenho amor não. Vocês têm? Quem tiver, levante a mão aí. Total. A pessoa vai dizendo que tem raiva. Qualquer coisinha. É mesmo que está dizendo assim, eu não tenho amor. Tem uma versão que diz que não se ira facilmente. Não se ira facilmente. E a ira facilmente, o que significa esse facilmente? Porque está escrito, ireis, mas não... Mas qual é a ira que nós nos iramos, que nós não pecamos? Pecado. Mas qual é a ira que nós nos iramos contra o pecado? Além de embora o pecado com pecador. Se calar, irmão, quando deveria falar. Irmão, mas é interessante que você falou aí, né? Tem uma versão que diz que ele não se enfurece facilmente, mas... Quer dizer, eu posso me enfurecer lá uma vez sim, outra, mas para lá, bora ver por que esse facilmente. Exatamente, eu lembrei de Jesus lá. Isso. Jesus se irou. E não era fácil ele se irar não, mas naquele ponto ele se irou. Mas pecou? Deve ser chamada essa ira aí de ira santa. Rapaz, não vou dizer porque não está escrito esse negócio de ira santa, mas pelo menos para enfrentar o pecado, É o zelo, né? acontece, o zelo. É esse zelo que consome muitas das vezes as pessoas. Né? Não, eu falei que Moisés também. É, Moisés. É. Mas a ira de Moisés já custou um pouquinho mais pesado para ele, né? Virou e pecou, né? É. Das tábuas? Ele irou duas vezes, né, irmão? Na tábua e na rocha, não foi? Sim, ele se irou. Só que pela a forma de como ele se irou, ele não perdeu o céu porque ele se arrependeu, lógico. Mas a ira que foi errada foi só a da pedra, né? É porque ele tomou para si glória. Se eu mirar em qualquer que seja a circunstância, por mais raro que seja, se eu mirar, se não for pela causa de Deus em si, para me defender a mim mesmo, trazer glória para mim, eu peco do meu jeito. Já no caso das tábuas que ele quebrou, não foi ira de humana, né? Foi porque estava tendo... Ele orou, ele se enraiveceu pelo zelo, mas o que ele fez com a tábua lá, ela estava fazendo o próprio Cristo. Irmão, aquele ato dele quebrar a tábua, ele teve deu muito sério para ele, porque ele teve que fazer outras tábuas. Mas ele não foi punido por causa daquilo lá, não. Foi na rocha. O erro que ele teve ali, ele virou e quebrou a tábua, mas depois Deus não vai fazer igualzinho. Agora aquilo ali tem um simbolismo para nós. Nós andamos quebrando a lei de Deus. E o Senhor está dando a oportunidade para nós voltar ao primeiro amor. Se arrepende e volta a obedecer o que eu te escrevi na tábua. E ele agora diz assim, agora eu escrevo no coração, ou seja, na tábua do coração dos meus discípulos. Eu selo a lei no coração dele, como se Deus dissesse isso. Ele que impediu ele de estar na terra de Canaã foi ter ferido a volta por dele. Irmão, naquela situação que ele quebrou a tábua, ele tomou para si os erros que a nação cometeu. Porque quem quebrou a lei de Deus foi a nação. Só que ele agora é como se ele assumisse. Ele a tábua ali representou a lei de Deus quebrada, mas não foi por ele. É como se fosse assim, vocês quebraram, está aqui a representação do que vocês fizeram. Quebrar a lei de Deus. Cristo, por exemplo, Cristo disse que ele se tornou pecado. Por causa do pecado dele? Não, dos outros. Quer dizer, a punição era de uma pessoa que era um transgressor da lei, né? Mas a culpa estava no povo, não nele. E eu vi um escrito dizendo que Moisés não foi repreendido porque quebrou a lei de Deus. Ele simplesmente ouviu de novo Deus chamando para o monte. Vem aqui que eu vou te dar outra. A mesma lei, escrita pelo dedo de Deus de novo. Foi mandado só lavrar.
O escrito foi no dedo de Deus. Significando dizer que ele escreveu. Aleluia. Ah, Tem um texto também que fala que o único pecado de Moisés, o único pecado dele, foi aquela questão da rocha. uhum. Vamos terminar aqui, só porque me parece que eu coloquei aqui outro texto aqui. Mas ele levou também na questão da circuncisão, lá, que Deus ia, que Zípora salvou ele. Teve algumas falhazinhas dele. Ele matou um homem também. Se for caçar, vai aparecer um monte de coisa de Moisés. Não suspeita mal. Moeda. Se a pessoa der lugar com as atitudes dela, você não vai suspeitar dela, não? Está errado. Mas o texto está dizendo para não suspeitar mal. Aí depende da situação, né, irmão? É aquela história do equilíbrio. A palavra de Deus diz que dos seus frutos conhecereis, né? Por exemplo, rapaz, eu vou suspeitar aqui um exemplo. Eu estou suspeito aqui do... Vou suspeitar aqui, criar uma suspeição aqui do Tennessee. Se ele der motivo, eu vou suspeitar dele. Qual é o problema? Pelos frutos conhece-se a árvore. Ele está tendo uns frutos que aparentemente eu não tenho muita convicção de que é aquilo, mas eu estou meio suspeito. Né? Agora eu vou suspeitar do Maurício, se ele não me deu motivo algum para me suspeitar dele, eu estou certo. Então cumpra o texto. Não suspeite se você não tem evidências de verdade para isso. Não suspeita errado, né? Sim. Nesse caso aí não é suspeitar mal, porque você tem evidência. Sim. Mas não deixa de não ser uma suspeita, né? É suspeita, mas é uma suspeita mal. Rapaz, não sei porque o irmão tem isso aqui com outro irmão. Às vezes o irmão viu o fruto do outro irmão e tu não viu ainda. Ah, o irmão é suspeita. De repente para outro ele não é, mas para outro ele já é. E o que tem que mudar o quadro? Arrependimento. É verdade. Mudança, William. O exemplo que ele sempre me dá, né? Principalmente nesse Sim. situação dele. Mudou. Exatamente. Mas ele sempre está com o pé atrás. Ainda alguns têm o pé meio atrás com ele. Com esse subtenente. Por quê? É porque ele fez o errado atrás e agora estão suspeitando dele por causa disso. Qual é o motivo que tem que suspeitar dele? Mas ele já lançou tudo na cruz do Calvário. Ele já é uma nova criatura. Ele já procede de uma forma diferente. E ele ainda está sendo suspeitado ainda pelas coisas que ele fez no passado. Errado. Então não suspeite. Ele fala que devemos atribuir os melhores motivos. Melhores motivos. Isso a gente não sabe. Não foi uma coisa de eu não sei qual foi a intenção. Ou mas já foi boa. Se foi mal... Aguarda mais. Se não tem evidência, não fale mal. Não, pá, mas eu descobri que a intenção do irmão foi essa aqui. Já deixa de ser suspeito, agora é real o negócio. Aquilo que o irmão Severino falou. Então a palavra de Deus, muitas vezes a gente acha que entende ela. Hoje nós aprendemos um pouquinho, amanhã nós vamos entender mais um pouquinho da mesma palavra. E ela vai crescendo. E nós, que estivermos andando no amor de Cristo, vamos crescer juntos. Amém. O verso 6. Não folga, quem tem amor não folga com a injustiça. Não se alegra. Não se regozija. Mas ela folga. Com a injustiça? O que estão fazendo com o Bolsonaro? Vocês pensam que... Eu vou falar de mim. Para depois ninguém dizer assim, não, a igreja. Não, eu estou dizendo. Vocês acharam justo o que o Bolsonaro está passando? Mas tem um monte que se alegra com isso, não tem não? Eu estou falando do Bolsonaro porque é um caso nacional. Ninguém pode dizer aqui que não sabe. A menina lá que pintou com batom também. Muita gente se alegrou. Certo. A menina que pintou a estátua lá no negócio com batom. 18 anos de prisão.
Olha o tanto de ano de prisão que ela pegou. E outros que na verdade estão roubando na cara dura. E não tem nadinha. Quando vai preso hoje, vai solto amanhã. Você vai dizer que eu e vocês não sabemos o que é justiça? Você vai dizer que não deve fazer a escolha certa porque não sabe o que é folgar na injustiça ou na justiça? Eu não me alegro com injustiça feita com ninguém. E se fosse com Lula? Se fosse injustiça, eu ficava também do lado dele. Folgando com a verdade. Mas qual é a verdade? Em que eu estou folgando? Em que eu estou me alegrando? Não dá para entender, não? Isso aqui, o que é verdade e o que não é? Ou estou defendendo paixão do coração corrompido? Isso aqui era só para não entender o que significa. Vamos ter que deixar para outra vez, viu? Mas o assunto seria interessante, porque aqui a gente entender lá na igrejinha do Parque Aniguera, nós vamos dar sequência aqui. Amai o vosso. Oxente. Amar o vosso inimigo. Quem aqui ama inimigo aqui? Mas olha o equilíbrio, vamos chegar para o equilíbrio. Você ama Satanás, moeda, mas ele não é inimigo? Amai vossos inimigos. Mas o que está escrito acerca de Satanás, irmão? E as obras dele, nós devemos amá-lo ou odiá-lo? Então o povo cristão tem ódio? Tem, irmãos. Pelo motivo certo. A nossa luta é contra ele? Exatamente. Quando diz assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Está dizendo que a minha luta não é contra o Maurício, contra o Marquinhos, contra o Edu. Agora, se eles agirem, for o impulso de espírito de treva que estão neles, a minha luta é contra essa força que está neles. Se porventura eu me dirigir a Edu, Maurício ou Marquinhos, eu tenho que botar isso na mente. A minha luta não é contra a pessoa deles, contra as forças das trevas. Ah, mas o inimigo está dizendo que o inimigo pode me usar. Pode, mas ele usou Pedro. Eu não sou melhor do que Pedro. Amai vossos inimigos. Falar o bem de quem fala mal de você. Mas vou falar o bem de quem fala mal de mim só se for verdade. Eu não vou inventar falar o bem dele sendo que ele é um cafajeste, um canalha. A fulana é tão bom se ele é ruim. Eu vou dizer que ele é bom ele sendo ruim. Pode, porque tá aí, eu não posso mentir. Aí daquele que chama o mal de bom, né? O bom de mal. Aquele que chama o mal de bom e o bom de mal está errado. Não, como é então que eu tenho que bem dizer ele? Quando ele fizer o bem. Eu digo aqui, falo aqui de pessoas, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Eu falo de irmãos aqui da Casa Grande que tem ódio da gente. Mas eu falo daqui para pessoas aqui, que essas mesmas pessoas que falam mal da gente, têm qualidades. E eu falo bem dela, não falo não? Tendo boa qualidade, não fala bem dela. Porque tem boa qualidade. Eu falo das boas qualidades, mesmo ela sendo contra nós. Mas ela não diz a qualidade do seu. Não, diz o erro. E às vezes diz coisa que nem erro é. Mas eu tenho que me importar de maneira correta. Se a pessoa não se comporta, aí o problema já é dela. Aquilo que o Maurício disse, né? Vou procurar o lado bom das coisas, né? Em vez de ficar... Tem pessoas, irmão, que não é chegada a ti, mas te dá muitas das vezes uma recepção, por mais que haja hipocrisia, tu não sabe o coração de ninguém,
tu não tem como falar mal dessa pessoa. Pai fulano está tão receptivo, nem parece que é contrário à verdade. Fazei bem aos que vos irmão, só está tocando em ponto difícil. Pois tem que voltar, se uma vez, um dia na vida, eu e você tivermos isso e perdemos isso, ele chama para voltar isso de novo. Então nós temos que fazer o bem para aqueles que odeiam a gente, é? Ou eu aceito, ou a comunidade do céu não vai me ter lá. Ah, eu não suporto não. Você está dizendo essa, mas eu não suporto. Se não suportar, o céu não vai te suportar também. Nós devemos orar também por quem? Pelos que maltratam a gente. Rapaz, eu chego no pé de fulano, eu só recebo patada. Pois ore por ele, por ela. É isso que nós estamos sendo convidados a voltar. Vai ter Jesus lá com o Paulo, né? O Senhor mandou o nosso rapaz lá. E lá onde Paulo ele disse: eu não que persegue. Era, por exemplo, motivo para nós orar por aqueles que também nos perseguem. Para quê, irmãos? Para que nós sejamos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus, irmãos? Olha daqui para cima. Você já faz tudo isso aqui? Se eu e você não faz, olha aqui, irmão, a condição nossa. Para que você e eu sejamos filhos, nós temos que fazer isso aqui para cima, ó. Se eu não concordo e você não concorda, vai continuar sendo assim. E ai de mim se eu não disser que é assim. E ai de você se não acreditar.